Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer a nossa leitura inicial do livro Fonte Viva, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 62, devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se compara, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo fragmentado, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é progresso renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. O tempo implacável dominador de civilizações e homens marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Vou chamar a tia Rita para fazer a prece. Você pode? Bem, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Desejo que todos estejam à vontade e em paz. Ao iniciar o estudo da noite, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a espiritualidade amiga, os mentores desta casa,
trabalhadores da seara do bem e pedir luz, amparo e proteção para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, como também para os nossos familiares que deixamos em nossos lares, que eles sejam assistidos e amparados pelo vosso imenso amor. Pedimos também pelos trabalhadores que não puderam comparecer, que eles recebam a luz, o amparo e a proteção do Mestre Divino e da Espiritualidade à noite. Pedimos também, querido Mestre Jesus e Espiritualidade amiga, que envolva nossa expositora com vosso manto de luz, sabedoria, amparo e proteção, para que o estudo da noite transcorra com perfeita paz e harmonia. Sendo assim, vamos por iniciado o estudo da noite, dando muito graças a Deus. Que assim seja. Hoje nós estamos recebendo a Ana Elisa, que é trabalhadora do Centro Espírita Vinha de Luz, vai falar o tema para nós, Jesus, a qual eu passo a palavra. Fica à vontade. Vou deixar o celular aqui no tempo, porque eu não consigo ver ele não. Boa noite, gente, mais uma vez aqui. Boa noite. O nosso tema de hoje é o Jesus, né? Jesus, o nosso guia e modelo, que a gente segue, né? Por várias reencarnações, a gente está seguindo ele. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E Jesus veio para quê? Ele veio para cumprir as profecias. Veio ensinar que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus, né? Então, ele já falava que a nossa vida continua após a morte, a gente vai para o plano espiritual, que é a nossa vida. Para os espíritas, Jesus é a maior figura da humanidade, né? Nos deixou um exemplo, um espírito puro e perfeito, né? Então, existem outros espíritos também, que são muito evoluídos também, né? A gente fala muito de Jesus, mas existem outros também, que são espíritos muito puros, de muita luz, que ajudam o nosso planeta e nos ajuda durante a nossa encarnação. O nascimento de Jesus nos prova o quê? A humildade, né? E o término dele, no caso na cruz, nos ensina o quê? O amor. Então, desde o início até o final, todas essas etapas têm vários ensinamentos. Então, quer dizer, é um espírito que veio realmente para transformar o nosso planeta. Os ensinamentos de Jesus foram registrados, em média, depois de 50 anos da morte física dele. Então, depois que houve, né, todo aquele processo de Jesus, né, que nós também estávamos lá, né, nessa encarnação, nós também participamos disso. Então, 50 anos depois, ele é tudo registrado, né, ficaram gravados, registrados em textos, né, pelos chamados evangelistas. No Novo Testamento tem 4 evangelhos que vai ter os textos de Jesus. Mas o que acontece? Com o tempo, os escritos, né, foram se modificando, né? Então, realmente, certas coisas a gente não sabe se realmente aquilo aconteceu, porque foram mudando, né? Porque cada país, cada língua deu uma interpretação. Jesus aponta que deveríamos viver em um regime de quê? Né? Que é o que a gente segue, de fraternidade, solidariedade, igualdade, tolerância. Se discute muito de Jesus, mas não temos ainda a prática no dia a dia. Então essa parte é a parte ainda mais difícil, porque é uma história muito bonita, muito emocionante, mas a gente já passou por várias e várias encarnações e a gente ainda não conseguiu introduzir o ensinamento dele. Mas dentro de nós, há uma centelha divina em cada um que tem esses ensinamentos. Então,
é uma coisa assim individual, cada um vai trabalhar em si para tentar colocar em prática alguma coisinha, né? Porque a gente sabe que é pouco, porque a gente não consegue muito ainda. A gente está em processo de evolução. Os ensinamentos de Jesus não terminam com a morte, a gente sabe que a espiritualidade nos explica isso. A nossa vida continua no plano espiritual, então o que a gente é aqui, ao desencarnar, a gente continua sendo a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se enquanto encarnado eu tenho os meus vícios, ao desencarnar eu vou continuar com eles. E aí, como que eu vou fazer para me alimentar meus vícios? Eu vou ficar junto de uma pessoa encarnada para ficar sugando dela aquilo, né? Aquele vício que eu preciso. Então a gente sabe que a gente continua sendo a mesma pessoa. E o que acontece? Antes dele, o planeta era de uma forma. Depois dele, o planeta se transformou. Então, por isso que na história existe uma cronologia, né? Quando a gente vai estudar a história, a gente vai ver que existe a cronologia. O antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, foi exatamente por causa dessa mudança que ocorreu. E o que é o pior vício da humanidade, né, que nós temos até hoje? É o egoísmo e o orgulho. Então, esses dois, ainda durante a nossa encarnação, os piores vícios que a gente tem. E o que acontece no centro espírita? Eu coloquei um exemplo aqui. As pessoas não querem, elas não têm um amor próprio por elas, né? Porque Jesus nos ensinou, nós temos um amor. E o que acontece? Acaba que a gente não tem, né? E o que acontece muito? A gente encontra uma pessoa na rua, faz uma prece para mim, faz uma oração para minha família, põe o nome de fulano, põe o nome de outra pessoa, mas a pessoa não quer ir, né? Ela sempre pede para a gente colocar. Eu vejo você indo sempre. Então, a pessoa pede. Então, já começa aí. A pessoa não quer trabalhar com a fé dela. Ela não quer melhorar a sua evolução. Então, a gente coloca o nome da pessoa quando a gente encontra, mas não é a mesma coisa, a mesma força se a pessoa tivesse vindo, né? Então, se ela vem, é um conhecimento a mais que ela vai ter, é uma oportunidade a mais dela se melhorar, porque a espiritualidade está aqui nesse momento e cada pessoa está trabalhando de uma forma para ela se melhorar. Então, alguns está acontecendo cirurgia espiritual, para outros está trabalhando na mente dele. Então, cada pessoa, a espiritualidade trabalha de uma forma. E aí, se a pessoa não vem, simplesmente pede só para colocar o nome, não é a mesma coisa, né? Não consegue atingir da mesma forma. E aí, é o que a gente sempre fala, o quê? O auto-amor. Então, a gente vai se descobrindo devagarzinho o quê? A sombra e a luz, né? Porque dentro da gente existe ainda uns pontos muito negativos, né? De sombras que a gente fala, que a gente vê, que a gente trouxe de outras encarnações, que ainda está dentro da gente. E uma data muito forte, que nos auxilia muito, é o Natal. Então, essa data é uma data, assim, que muda a atmosfera do planeta. Por que muda a atmosfera do planeta? Porque a gente pensa muito no nascimento de Jesus, em ajudar o seu próximo, em fazer mais a caridade. Então, em dezembro, a ambiência do planeta, né, então das cidades, da região, ela se torna luminosa, né, próspera, melhor. Então, é uma ambiência muito boa. E a espiritualidade de luz consegue ainda mais nos ajudar. Então, o ideal seria a gente fazer isso o ano todo, né? Porque o Natal é o quê? O ano todo. A gente está dentro da gente esse sentimento, né? De perseverança, de fé, de ajudar o próximo, de ter mais paciência. Então, há um envolvimento maior. E, ao contrário, na época do carnaval, não é? Carnaval é o quê? A festa da carne, né? Do homem. Então, há uma outra ambiência no planeta. É uma ambiência o quê? Densa, pesada. Por quê? Porque essa festa é uma festa, assim, muito forte, né? Principalmente pela bebida,
pelo jeito que é. Então, a espiritualidade das sombras é a oportunidade delas virem, né? Principalmente no nosso país, né? No caso, porque é o que mais faz essa festa. Então, eles vêm para dominar a mente das pessoas, né? Então, acaba acontecendo tragédias, coisas ruins, né? Alguns espíritos encarnam, né? Eles já estão doidos para encarnar, aproveitam essa oportunidade e encarnam também. Então, é uma festa que na crosta do nosso planeta, ela se torna densa, pesada, né? Então, são fases durante o ano que às vezes é uma luminosidade maior, outras às vezes são menores. E o que acontece? A gente vai ver em nosso lar que espíritos luminosos que descem do plano espiritual para vir no planeta Terra, eles diminuem a sua luz, né? Porque eles são muito luminosos, então eles vêm diminuindo cada vez mais, então eles têm uma humildade muito grande para entrar no meio de nós, para nos ajudar. A mesma coisa acontece quando eles vão o quê? Em lugares sombrios, no umbral, para recolher aqueles espíritos, eles também diminuem a sua luminosidade. Por quê? Senão, vão o quê? Aquela luminosidade vai atrapalhar o resgate daqueles espíritos que estão precisando. E nós temos também o quê? O nosso mentor, né? Cada um tem o seu mentor espiritual que nos ajuda. E Jesus ele trouxe para nós vários ensinamentos, várias parábolas, que ele falava em parábolas para as pessoas poderem entender melhor. Então, coloquei até uma aqui, a boca fala, o que está cheio o coração. Então, ele sempre se preocupava em fazer a gente raciocinar sobre aquela frase, né? A gente pensar sobre aquilo. Jesus é um modelo moral, por isso pouco falado na época de Natal. Aí o que acontece? Chega na época de Natal, existe muito comércio, né? E aí diminui um pouco esse sentimento natalino, né? Pelo comércio, pelo presente. E aí, o que alguns, né, da evangelização fazem com as crianças? Na época de Natal, a gente faz o bem, a gente ajuda o próximo. E o presente mesmo a gente vai ganhar na época do Ano Novo, né? Na virada do Ano Novo. Então, muitos trabalham dessa forma com as crianças para mostrarem para elas que não é o materialismo, que não é o presente, né? Então, ocorre um pouquinho essa mudança para ganhar o seu presente no Ano Novo, né? Que é transformação, novo ano. Então, muitas vezes trabalha isso com as crianças para plantar essa sementinha, né? Para tirar isso de comércio da mente delas. Continuando aqui, e o que a gente entende sobre caridade? Né? Antigamente era associada ao quê? Ao bem material, né? Aí eu vou ajudar com uma esmola, eu ajudo dando alguma coisa, né? E devagarzinho a gente foi mudando a nossa concepção, a nossa ideia de que caridade é muitas coisas, né? Então o Espiritismo nos ensina que é o quê? É um simples gesto que a gente faz, né? A cada dia a gente se melhorar, a gente ter mais paciência, e isso vai nos ajudando. No Livro dos Espíritos, o que é a verdadeira caridade? Aí eles vão nos responder: benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Então, se devagarzinho a gente for trabalhando isso, a gente vai entendendo o que é esse significado. E o que acontece? A gente aprende no Espiritismo que a caridade é o quê? A mãe de todas as virtudes. Então, todas as virtudes vão vir de dentro da caridade, desse exercício que a gente tem que fazer. Para fazer a caridade, naturalmente, eu tenho que tirar o egoísmo de dentro de mim. Então, eu vou trabalhando o meu desapego e vou trabalhando o meu egoísmo. Então, eu vou conseguindo fazer esse trabalho. Porque é um trabalho do dia a dia, né? A caridade é o dia a dia. Vão acontecer certas coisas na nossa vida e a gente vai treinando isso. Que pode ser o quê? Uma palavra amiga, mas o quê? A gente controlar o nosso pensamento, que a gente vai estar fazendo caridade conosco mesmo, né? Porque muitas vezes vem pensamentos negativos
que nos fazem fazer coisas ruins. Então, se a gente trabalhar a nossa mente com pequenos gestos, pequenas coisas, a gente vai exercitando o que Jesus nos ensinou. Jesus sempre falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele sempre nos ensinou assim. E Jesus, ele tinha um jeito de falar muito firme, né? Ele não gritava, ele não humilhava, ele era equilibrado, né? Ele era muito firme. Ou era sim, ou era não, né? O que muitas vezes não acontece com a gente. Muitas vezes a gente fica em cima do muro, muitas vezes a gente não sabe dizer não, né? Então é um exemplo dele que a gente tem que tentar seguir na nossa vida. Então aquele compromisso que a gente assumiu, a gente assuma ele. O que a gente tiver que falar, a gente sabe falar com a outra pessoa, né? Tem formas de falar sem magoar a outra pessoa. E era o que Jesus fazia. Jesus também curava as pessoas, né? Igual a gente faz um passe, a gente cura, né? Com cirurgia espiritual, com um passe. Então, as energias das nossas mãos, transmitidas pela espiritualidade, ajudam a curar as pessoas, o que Jesus também fazia. Mas que nem todos foram curados, né? O que acontece hoje. Porque vai depender do quê? Do nosso merecimento. As sementes de Jesus, foi o que eu falei, está dentro de nós. Elas já foram plantadas dentro de nós, essa sementinha, e cada um devagarzinho vai aumentando a sua plantinha, né? Vai fazer crescer, para ela poder germinar. E o que acontece? Hoje, depois de todo esse processo, foram surgindo várias religiões, né? E cada religião interpretou Jesus de uma forma. Então, os ensinamentos dele, o jeito dele, cada um entende de uma forma. Mas que, na verdade, no fundo, vão se chegar à mesma coisa, no seu bom exemplo, na sua boa atitude. No mundo espiritual, Jesus continua atuando sobre a Terra. Então, lá no plano espiritual, onde existem outros espíritos da sua mesma evolução, eles continuam trabalhando no nosso planeta, para que o nosso planeta se desenvolva, melhore. Jesus é o governador da Terra. Tem os seus ministros, né? Que ajudam ele. Que comanda também as equipes espirituais. Então a gente sabe que no plano espiritual há toda uma hierarquia enorme, né? Então essa hierarquia é dividida, né, por ministros, por equipes, por grupos, e cada um vai em certas regiões do planeta para nos auxiliar, como também encarnam espíritos superiores para ajudar também nessa evolução, né? Na evolução do quê? Da ciência, da tecnologia, para a gente conseguir ir desenvolvendo cada vez mais, né? E o que acontece? Tudo que acontece na nossa vida não é assim simples, né? Ah, eu quero ter paciência, eu preciso de ter paciência. Isso é uma coisa muito importante para mim. Mas, então eu vou ficar orando e pedindo paciência. Mas o que vai acontecer na minha vida? Vão acontecer situações que vão ser como se fosse um teste, para mim ser mais paciente. Então é assim que acontece. Então eu não vou conseguir a paciência assim rápido. Com situações que vão acontecer, e aí eu vou treinando a minha paciência. A mesma coisa é o amor, né? O amor, ele vai vir através de treinamento, situações que vão acontecendo e eu vou treinando meu amor, como também a caridade, e assim vai. E o que acontece? A gente sabe que colocar em prática é muito difícil, porque é tudo muito bonito, né? Mas a gente tem que aprender o quê? A fazer um exercício, né? Porque Jesus quer que a gente faça o nosso exercício da nossa mente, do nosso físico, do nosso trabalho. Ele quer o tempo todo isso. E aí, lógico, eu trouxe um exercício. Eu sempre gosto de trazer uma coisa, né? Porque a gente tem que exercitar. Porque é isso que ele espera de nós, né? Então, esse daqui é um exercício bem simples, né? Que todos nós vamos fazer juntos, né? Todos nós vamos fazer esse exercício junto aqui. Na verdade, eu vou ficar com um e você vai passando para mim, para todo mundo.
Aí depois que todo mundo pegar essa folhinha, a gente vai fazer junto. Pode falar, não pode? Não, a gente vai fazer junto, então. A gente vai falar. A cola é muito forte. A cola é muito forte. Porque, a gente tem que... Porque a nossa correria do dia a dia, a gente não... A gente nem muitas vezes raciocina, né? Então, a gente vai começar pelo número 1. Se a gente olhar o número 1, o que é o número 1? Conhecereis a verdade. É isso? É verdade. isso, realmente. Uma frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais conhecimento a gente adquire, quanto mais a gente sai da ignorância, melhor é a nossa evolução espiritual, melhor é a nossa vida, não é? Porque quantas vezes a gente errou por ignorância? Né? A gente tomou certas atitudes que não eram para ser tomadas. Então, vai uma frase de Jesus como mais uma reflexão. E o número 2? Isso mesmo. Pai, perdoe, porque não sabem o que fazem, né? Então, ele sempre falava dessa forma, né? Porque naquela época tinha pessoas que tinham certas atitudes, como até hoje, né? Certas atitudes que nos incomodam, mas o que a gente faz? A gente pede perdão para eles, né? Porque eles ainda estão na ignorância. Depois a 3. Está cheio o coração. Isso mesmo. A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando a pessoa está muito amargurada, muito nervosa, ela começa a soltar todas as palavras dela, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso. O auto-perdão, se conhecer mais, para a gente evitar de estar derramando tudo de qualquer forma nas outras pessoas. Depois o 4. Ame o próximo como a ti mesmo. Isso mesmo, ame o próximo como a ti mesmo, né? E aí, isso daqui também ele é muito importante, porque o que a gente faz com o outro, a gente tem que pensar. A gente gostaria que se fosse com a gente não gostaria. Então, a mesma coisa quando a gente vai fazer uma caridade, eu vou dar o pão velho, o pão murcho que eu tenho para o meu próximo, né? Eu não dou o mesmo pão que eu compro para mim, o fresquinho, o crocante, não é assim? Então já começa por aí, né? Então, se eu quero bem para mim, é o mesmo que eu quero para o meu próximo. Então, se é uma coisa boa que eu compro para mim, é o mesmo que eu compro para o meu próximo, né? Então, é assim que deveria ser feito. Ana, Oi? a dona Regina, uma expositora, não sei se você conhece ela, pequenininha, uma senhora, acho que não. Dona Regina, muito bacana. Ela falava que a gente deve dar um pão, mas deve colocar um recheiozinho. Muito bem Ficar lembrado. mais satisfeita. Dona Regina fala. Aí, ó, Marquinhos lembrou bem, aí isso se torna melhor ainda, né? Isso mesmo, porque a gente deu o outro bem mais feliz, bem mais alegre. É verdade, Marquinhos, muito bem. Depois a gente está no 5, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Exatamente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente sabe que amar o nosso próximo é tão difícil, né? Principalmente os da família, né? A gente aceitar, a gente tolerar, a gente ter paciência. Então, é um teste diário que a gente tem que fazer. Né? Fazer de tudo para amar verdadeiramente. Depois é o 6.
Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Isso mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? O caminho que a gente, seguindo o exemplo dele, para a gente ir melhorando cada dia mais a nossa vida. Depois do 7. Entrego, Pai, nas tuas mãos o meu espírito. Pa- É o Pai. Só faltou uma palavra no início. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Né? Então, quantas vezes a gente não faz também isso, né? Nas nossas orações, a gente não entrega tudo a Eu Ele. só falei o Pai fora da obra. É. Não, mas falou, ué. Só faltou o Pai, né? Nosso Pai maior. Depois o 8. Nem só como mineral o homem, mas toda a palavra de Deus. Exatamente, tá vendo? Nem só de pão, mas toda a palavra de Deus, né? Então a gente sabe que as palavras, os ensinamentos nos fortalecem muito na nossa melhora, na nossa evolução. Depois o 9. A fé remove montanhas. Isso mesmo, a fé remove montanhas. E o que muitas vezes é o que a gente precisa muito, né? Acreditar no nosso potencial, ter fé, né? Que quando chegar o momento certo, aquilo vai acontecer, né? Porque na nossa vida, muitas vezes, vão acontecer coisas que a gente tem que passar por elas, que elas fazem parte da nossa encarnação, né? Do nosso programa reencarnatório. Então, a fé, ela é fundamental para a gente ter força a cada dia. E a última... Essa última é uma perda danada, tá? Porque ela é muito forte. Muito forte? Essa é muito forte, né? Aquele que perseverar, como é que é? Salvo será aquele Não. que perseverar. Aquele que Até o fim. perseverar até o fim será salvo. É isso mesmo? Ficou igual a Dona Rita, só uma palavrinha faltando. Porque Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso Esse mesmo. perseverar aí, essa Faltou palavra é máximo. muito forte. Aquele que perseverar faltou só um até o máximo. fim. Até o fim. Você já pensou? Como que a gente vai conseguir? Será que a gente consegue perseverar até o fim? E isso é para muita coisa na nossa vida, né? Então, Para tudo. para tudo, É. No trabalho que a gente começa, muitas vezes a gente desistir, larga não sabe se deu certo. Tem que ir até o fim para saber se deu certo ou não. Pois é. Tava até falando isso aquele dia que você foi lá, né? Me falar. Que eu falei, gente, tantos anos eu negando, né? Gente, eu não quero ser presidente da casa, não quero, não posso, não dá. Fiquei nessa enrolação por muito tempo. Aí depois, por fim, o ano passado eu peguei. Então, quer dizer, a gente vê que a gente tem que perseverar, né? Ter muita força. Porque mesmo sendo uma casa espírita, a gente vê o quanto é difícil as pessoas, né? E aí, mesmo a gente tentando, às vezes até falar como Jesus, né? Não, sim, tentar ter um equilíbrio, mesmo assim, como que as pessoas se magoam, né? E vão embora e não voltam mais, né? Então, quer dizer, o trabalho está ali, né? Então a gente vê quantas casas estão precisando de trabalhador, não tem. Você tem que ficar ali o tempo todo, porque não tem ninguém para revezar com você. Então, o ser humano ainda está muito difícil, porque pegar o compromisso, a perseverança, a persistência, ele acaba muitas vezes desistindo. Isso já é nosso mesmo, né, do ser humano. A gente desiste. E muitas coisas que a gente faz vem na nossa mente também, porque a gente sofre uma influência, né, das sombras, né, que fazem de tudo para nos influenciar, para a gente desistir daquele trabalho, para a gente não fazer. Então é o tempo todo assim, o bem e o mal. Então imagina naquela época de Jesus, que a gente estava lá, participou de tudo aquilo, né, a gente viu aquele sofrimento dele e a gente estava contra ele, né, a gente estava. Né? Imagina, não vendo nada de bom, né? Porque para aquela época não foi tão assim, né? Depois de muito tempo que se foi ver o legado que ele deixou, né? A história que ele deixou, o marco que ele deixou. Então muitas vezes também com a gente é assim, às vezes uma pessoa desencarna,
Depois que a gente faz a homenagem para ela, que a gente vê aquilo tudo que ela fez, o sofrimento que ela passava, mas quando ela estava encarnada a gente não via aquilo. A gente não olhava com esses olhos, né? Então, quando eu trouxe essa passagem toda de Jesus, porque colocar na nossa vida, né? E esse simples exercício, ele é o quê? Para nos mostrar que a gente tem que estar o tempo todo nos exercitando, seja para que coisa for. A gente tentar quebrar nossa cabeça, a gente raciocinar, a gente tentar achar uma solução para o nosso problema, porque tem uma solução. Mas a nossa correria do dia a dia, a gente não faz, né? A gente não lembra de Jesus, a gente não lembra de nada. Então, quando a gente vem na casa, né? E a gente vê, igual ele falou, a nossa persistência, ela tem que ser muito forte. E na verdade, a gente sabe que a nossa evolução é aos pouquinhos, né? Bem aos pouquinhos. E quando lá na frente, a gente vai ser um espírito puro, perfeito, igual Jesus também, né? Porque o nosso objetivo é a gente chegar até lá, né? Devagarzinho, mas a gente sabe que existem muitas barreiras ainda, né? Muitas etapas ainda, né? Principalmente com a nossa família, né? Com os espíritos que estão encarnados na nossa família, que é onde a gente tem que rever muita coisa. Então, quanta coisa a gente tem que rever, né? Quantas encarnações a gente teve com essa família, com essas pessoas, né? O que a gente fez para elas, né? Hoje nós estamos aqui novamente, né? Então é uma troca, né? Hoje eu sou mãe, amanhã eu sou filha, depois eu sou pai, depois eu volto a ser filha, e assim vai, né? Eu sou homem, eu sou mulher, eu tenho alguma deficiência física, outra hora eu não tenho, porque tudo isso vai nos mostrando o quê? A força, né? A perseverança. Chico Xavier tem uma história muito interessante de uma mãe que queria muito uma comunicação do seu filho. Ela queria muito, era o sonho da vida dela. Já tinha passado um tempo que o filho dela desencarnou, né? Através do suicídio, mas ela queria muito, 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 e ela foi para a fila, né? Foi ficar na fila. Então ali ela ficou na fila e tudo, não conseguiu a sua ficha. Ela não conseguiu. E aí o que acontece? Tinha uma mulher que não quis mais, deu para ela a ficha. Ela falou assim, não, estou te dando a minha ficha. Ela, não, que isso, não. Você estava lá na frente, não tem porquê, não vou querer não quero não, continue aí, não vou não. Aí ela foi embora pro hotel e vocês verem como que a espiritualidade é. Chico Xavier sentiu, né, viu aquela mãe, mandou chamar no hotel aquela mãe. E a mãe veio, Chico Xavier falou, transmitiu, né, a psicografia do filho dela, ela recebeu. Então, quer dizer, ela teve a oportunidade de receber a psicografia do seu filho, né? Então, a gente tem várias encarnações e a gente sabe o quê? Que o elo de mãe é muito forte, né? Continua em várias encarnações ainda. Então, aquele espírito, ele faz uma intercessão pelos seus filhos e consegue ajudar, né? Às vezes, algumas mães não conseguem por causa do jeito que foi o desencarne ou alguma coisa assim. Mas a gente sabe que na maioria das vezes, na reunião mediúnica, a intercessão da mãe auxilia o seu filho. Então, o tempo todo, a gente está sendo auxiliado pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, que estão sempre a nos auxiliar, né? E os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, nos ajuda a ter força, né? Perseverança, persistência, porque a gente tem que ter muita persistência para continuar seguindo sem desanimar. A gente não pode desanimar, né? Vem esses pensamentos negativos, esses sentimentos de tristeza, de rancor, de decepção, né? Mas na verdade a gente não pode desanimar. E o que acontece muito? A gente tem que pensar que a gente tem que esperar pouco da gente, nada do outro e muito de Deus.
Não é verdade? Para a gente não se decepcionar. Porque a verdade é essa. Porque quantas vezes a gente se decepciona com a gente mesmo, não é? Às vezes a gente faz uma escolha que não era para ter feito, mas a gente faz assim, que a gente estava fora de si, né? E a gente acaba se decepcionando mesmo, né? Então a gente tem que seguir isso para o nosso caminho. Então, o exercício que a gente vai fazer? Espera pouco de nós, nada do outro e muito de Deus. Sempre fazer as nossas orações, pedindo a iluminação de Jesus, né? Pensa bem, é a equipe espiritual que trabalha com Jesus, a nos auxiliar, né? A equipe que trabalha com o Brasil, a nos auxiliar. E assim vai, né? Então, a gente está nesse país, a gente tem que passar por essas situações como os outros que estão encarnados em outros lugares, né? Cada um de acordo com sua necessidade, com seu mérito, e vai por aí afora. Mas a gente sabe que Jesus não espera muita coisa da gente, né? A gente fazer muita coisa, transformar muita coisa. Porque Ele sabe que a gente é limitado, a gente não tem essa alta capacidade dessa forma, né? Porque Jesus, a sua áurea, a sua luminosidade, ela era tão extensa que não precisava de eu chegar perto dele para me ser curado. Eu podia estar longe, eu sentia aquela energia e eu era curado, não é? Então, a mesma coisa é a gente. A gente deve o quê? Fazer o nosso treinamento, a gente pedir auxílio o tempo todo, a espiritualidade, pedir mesmo, e vai pedindo, para a gente ir melhorando, ir limpando mesmo as nossas energias, a nossa áurea, para a gente fazer esse treinamento diário, para quando aonde a gente for, a nossa energia modificar aquele ambiente. Não tem pessoas que são assim? Elas entram num lugar, modificam o ambiente, com a sua alegria, com a sua força, com as suas palavras, não é? Como também existe o contrário, né? A sua negatividade atrapalha aquele lugar. Então, essas partes de Jesus é tudo que está dentro da gente. Então, tudo que Ele nos ensinava, tudo existe dentro da gente. Todos os elementos químicos que existem na natureza, tudo existe também no nosso corpo físico. Então, há tudo uma interconexão, né? Tudo que a gente comete de errado com a natureza, a gente sabe que mais para frente é o quê? Ação e reação. Lei de causa e efeito. Aquilo vai se transformar contra nós mesmos no nosso planeta, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem esse pensamento que eu falei no início, de egoísmo, né? De materialismo. Então, isso gera no planeta essa destruição ainda. Então, devagarzinho, a gente vai trabalhando. E a gente sabe que a justiça divina, ela não falha. Tudo acontece milimetricamente do jeito que tem que ser. Então, tudo é assim. Então, as revoltas, né, que a gente fala, digamos assim, da natureza que acontece, é como se fosse uma limpeza que faz naquele lugar, né? Tirar aquilo, porque a gente destrói a natureza. Então, automaticamente, com o tempo, ela vem e faz essa limpeza no nosso planeta. Então, tudo é assim. Então, o que a gente comete de maus pensamentos para o nosso próximo, a gente sabe que a lei do retorno, isso vai voltar contra a gente. Então, o tempo todo, a gente tem que ir devagarzinho, seguindo esse modelo, Jesus. Nosso modelo, nosso guia. E a gente vai colocando a cada dia uma frase dele dentro da nossa mente. Né? Uma frasezinha que ele falou, as parábolas dele, que são parábolas muito bonitas. Ele falava dessa forma, que era a forma que as pessoas poderiam entender naquela época. Né? Através de histórias, a gente vai associar melhor e entender melhor. Então, quando a gente conta as parábolas para as crianças, elas gravam aquilo forte dentro delas. Então, elas sabem direitinho o que aquilo foi acontecendo. Então, é assim que vai. O mesmo trabalho que a gente faz com as crianças, o mesmo trabalho que a gente vai fazendo com a gente mesmo, o tempo todo. O tempo todo. E o que acontece? Ao desencarnar no plano espiritual, para onde a gente vai? Cada um vai de acordo com a sua evolução. Né? Todo mundo aqui não quer dizer que nós todos vamos para o mesmo lugar.
lugar, nos encontrar. Não, né? Na verdade, não. Porque cada um tem a sua vibração, o seu conhecimento. Então, cada um vai seguir para um lugar no plano espiritual. A gente pode ter oportunidade de se encontrar? Sim, né? Porque a gente já, nessa encarnação, a gente já tinha um laço, né? Então, a gente pode sim se encontrar. Mas não necessariamente se encontrar, né? Porque a gente vai seguindo de acordo. Então, quanto mais conhecimento a gente procurar, mais a gente sair da nossa ignorância, melhor vai ser para nós mesmos. Então, quando a gente olha lá para trás e a gente vê, nossa, eu tomei aquela decisão, por que eu fiz aquilo? Olha como que eu era, né? Como que eu sou hoje. Se isso acontecesse hoje, eu não iria fazer dessa forma. Então, é assim que funciona. A gente vai devagarzinho, treinando, para tudo ir se melhorando. E o que acontece? A gente sabe que certos lugares, tudo tem uma vibração energética, né? A casa espírita tem uma vibração energética, tem um mentor que toma conta dela, a espiritualidade que vem auxiliar, a casa Vinha de Luz, Dr. João Lustosa, que toma conta daquela casa, que é o responsável, como a gente sabe que tem o espírito que toma conta da rua, o espírito que toma conta do nosso bairro, e vai assim por diante. Então, vários ensinamentos a gente foi aprendendo com o espiritismo. A gente sabe o quê? Que existe a casa transitória na crosta da Terra, né? Que ela vai mudando de posição para auxiliar o quê? Nos auxiliar, né? Auxiliar os encarnados, auxiliar os desencarnados. Então ela vai mudando de posição. Então, depende da situação, de quem eles forem ajudar, eles vão mudando automaticamente de posição. Então, devagarzinho, a gente vai fazendo esse exercício em nós. Então, por exemplo, às vezes a gente tem que ir em certos lugares, a gente não está com vontade de ir, né? Mas a gente tem que ir. Então, se você tem que ir, você faça o quê? Uma preparação. Faça uma prece, vá naquele lugar, modifique aquele lugar, né, com suas boas palavras, com seus bons gestos, equilibre aquele ambiente, se reequilibre. E assim a gente vai treinando, né? Porque a gente sabe que nem tudo é do jeito que a gente quer, né? E outra coisa, a gente também não consegue ficar agradando todo mundo o tempo todo, não é assim. A gente não consegue agradar as pessoas. Então, a gente tem o exemplo de Jesus. Jesus não agradou as pessoas. Como é na nossa vida, a gente não consegue agradar as pessoas. Então, quando a gente faz um trabalho numa casa espírita, nem todo mundo está satisfeito, nem todo mundo gosta. E aí você tem que ter esse equilíbrio de tentar entender, de tentar chegar num acordo, né? Porque todo mundo, a gente vive o quê? Coletivo, não é? Então, esse exercício também é para isso, para um auxiliar o outro, no coletivo. Um vai falando uma frase, outro vai falando, porque a gente vive coletivo, a gente não consegue viver sozinho. Então, no livro dos Espíritos está lá como a gente vive em sociedade. A sociedade é fundamental para o nosso desenvolvimento, né? Então, a gente vai se desenvolver pela sociedade que a gente tem. E deixa eu ver se eu estou lembrando de mais assim, no finalzinho, mais alguma coisa que importante para eu poder falar. Assim, voltando atrás, lembrando do carnaval, igual lá no centro, né? No centro no nosso centro, algumas crianças são levadas para outras cidades para viverem, né? O evangelho na época do carnaval, como outras igrejas também fazem a mesma coisa. E a gente sabe que essa ambiência, né, de oração, de prece, de ensinamentos do evangelho, nesse período, né, enquanto uns estão fazendo festa, né, outros estão no seu retiro espiritual, no seu grupo espiritual, isso auxilia também, ajuda, dá força à espiritualidade para ela ficar pegada ali aquelas energias e transmitir para aquela festa. Entendeu? Então, o tempo todo, esse trabalho ele é aproveitado no plano espiritual. Então, esses retiros, essas energias
né, essa paz interior que está dentro de nós, é retirado, auxilia, né, a espiritualidade de luz para ajudar também nessas épocas de festa, né? Embora seja um momento de muita sombra, muito assim, atrito, né, entre os espíritos querendo dominar a mente humana, a obsessão, a espiritualidade de luz trabalha também nessas festas, né? Então, tem muitos espíritos ali, né, encarnados, pelo seu merecimento, estão ali no meio, mas pelo seu merecimento são auxiliados. Então, às vezes, algum acidente que ia acontecer, algum atropelamento, vamos dizer assim, a pessoa é salva, né? Consegue ser salva, porque houve o seu merecimento. Mas a gente sabe que quanto mais ambiente assim, negativo, pesado a gente tiver, maior é a nossa chances de coisas ruins acontecerem, né? Então, esse período também que as igrejas fazem, a igreja faz, o centro espírita faz, é muito importante, que vai fazendo o quê? Pontos de luz, de luminosidade no nosso planeta, né? Para auxiliar. E a gente sabe o quê? Quanto maior é o grupo de oração, maior é a força que se tem. Então, quando a gente faz uma irradiação para uma pessoa que está com um problema muito forte, maior o número de pessoas pensando naquele mesmo horário, passando aquelas mesmas vibrações, melhor é a chance de se melhorar, não é? Então, e assim a gente vai, a cada dia mais o quê? Exercitando, fazendo nossa prece, pedindo pelo nosso próximo. E aquele que pede para a gente só colocar o nome, não vem no centro, né? A gente continua só com o nome da pessoa, né? Que um dia chegou para dentro dela vir, dela querer participar, né? Porque cada um, de acordo com as leis naturais, tem o seu momento. Então, do mesmo jeito agora que a gente está, a gente demorou muito tempo, né? Ainda está demorando para colocar dentro de nós os ensinamentos de Jesus, né? Imagina as outras pessoas, né? Vai demorar também mais um tempinho, mas devagarzinho a gente vai exercitando, vai treinando. É o dia a dia sempre assim, né? Na força, né? E acima de tudo, o auto-perdão. Né? O nosso auto-perdão, porque às vezes a gente fica se cobrando muito, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, e a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que pensar nisso, não ficar se cobrando tanto, né? A gente faz o que tiver de acordo com o que dá pra gente fazer. Né? Então, gente, eu quero agradecer vocês, tá? Por mais uma noite de estar aqui, falar um pouquinho, e que esse exercício vocês possam fazer ele constantemente, tá? Nós é que agradecemos. Eu só queria pegar uma palhinha sobre o carnaval, eu não estou nem atrás aqui agora. Mas a AMA, a Aliança Municipal Espírita, todo carnaval faz o encontro dos jovens. Isso. Esse ano chama-se Em Luzes. Para os jovens é um encontro fechado lá no Instituto Jesus, vai começar no sábado de carnaval, só vai acabar na quarta-feira. Mas para os jovens acima dos 25 anos, tem também um encontro na AME com o mesmo tema, Em Luzes, na Rua Espírito Santo, lá na galeria.